abençoe hoje aqui. 1 Coríntios capítulo 4, os versos de 6 a 13. Fique em pé para a leitura da palavra. 1 Coríntios 4, 6 a 13. Diz assim as Escrituras. 1 Coríntios 4, 6 a 13. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto: não ultrapasse o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, porque se gloria como se não tivesse recebido? Vocês já estão fartos? Já são ricos? Chegaram a reinar sem nós? Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fossem condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Deus abençoe essa palavra, poder sentar-se. O orgulho, a presunção, a arrogância ou a vanglória é um dos grandes pecados da igreja de Corinto. Isso eu acho que você já percebeu que ao longo da exposição a gente tem tocado nesse tema. Isso é tratado tanto na primeira carta como na segunda carta, esse espírito de arrogância. Eu creio, a minha tese, que isso vem da influência cultural da cidade. A cidade de Corinto, o povo de Corinto, os moradores, os habitantes de Corinto, eram por natureza orgulhosos, sentiam cheios de si, arrogantes. E a membresia vem desse contexto. A gente sabe que a conversão é ruptura, mas comportamentos, vícios, inclinações e influências não se desaparecem de um lado, de uma hora para outra. A igreja não está hermeticamente fechada às influências. E esse espírito está na igreja também. Esse espírito que está na cidade, na cidade de Corinto, se reflete. E não somente isso, outros pecados da cidade de Corinto vão se esparramar na membresia, na vida da igreja também. O orgulho deles se manifestava em tudo. No amor à sabedoria, né, a sofia que eles tanto idolatravam, a retórica, nas divisões carnais, em nome dos líderes, no exercício dos dons, a gente vai ver isso. Ou seja, o orgulho, ele gera outros problemas e outros pecados. Ele é a semente de vários outros pecados dentro da igreja, né? Até na falta de disciplina, Paulo vai dizer, o que está por trás de você não disciplinar esse incestuoso é orgulho. Mas o orgulho não é um pecado exclusivo da igreja de Corinto, irmãos. Não é. Ele é terrível. Ele é um pecado que está relacionado ao ser humano caído. O orgulho é um pecado terrível descrito nas Escrituras. Dizem que foi o primeiro.
que transformou um anjo em um demônio. Olha o poder do orgulho. E ele se manifesta onde há pessoas. Não subestime, onde há pessoas, haverá a manifestação do orgulho, da arrogância. Ele é muito visível nos outros, né? A gente olha como aquela pessoa é orgulhosa. A gente enxerga isso muito facilmente nas outras pessoas. Ele é terrivelmente destrutivo, mas a gente não o vê em nós mesmos. Ele é oculto em nós mesmos. Nós não enxergamos a nós mesmos. Um não cristão, muito ainda. O cristão tem o Espírito de Deus, portanto, é capaz de ver a si mesmo. C.S. Lewis, em sua famosa obra Cristianismo Puro e Simples, ele trata desse assunto, desse pecado, chamando o grande pecado. E ele, mais ou menos, trata assim, abre parênteses. Ele diz assim: existe um vício, do qual homem algum está livre, que causa repugnância quando é notado nos outros, mas do qual, com exceção dos cristãos, ninguém se acha culpado. Não existe nenhum outro defeito que torne alguém tão impopular, e mesmo assim não existe defeito mais difícil de ser detectado em nós mesmos. Quanto mais o temos, menos gostamos de vê-lo nos outros. A devassidão, a ira, a cobiça, a embriaguez, tudo mais não passa de ninharia comparados a esse pecado. Então, é sobre isso que Paulo lança a luz aqui. Mais uma vez, ele retoma esse pecado, ele trata, ele confronta esse pecado dos coríntios, né? E o tema da mensagem, eu peguei uma frasezinha lá no versículo 6, que é: ninguém se encha de orgulho. Ninguém se encha de orgulho. Como é que Paulo lida com esse pecado na igreja de Coríntios? Como é que ele trata disto pastoralmente, biblicamente? Como é que ele confronta e tenta lidar, ou pelo menos minimizar esse pecado, se é que é possível ainda nessa vida liquidá-lo de vez em nossa natureza? Pelo menos como controlá-lo, né? Como a gente pode dominar ou subjugar o máximo possível o orgulho, a presunção. Então eu vejo aqui algumas diretrizes, alguns conselhos pontuais de Paulo a partir desse texto, que eu creio que seja útil aqui para todos nós, a fim de lidarmos também com o orgulho em nossos corações, né, em nossa própria vida. O primeiro conselho que Paulo dá, a primeira diretriz é: não ultrapasse o que está escrito. Em termos de orgulho, não ultrapasse o que está escrito. No versículo 6, Paulo começa como um pastor, né, aquele meus irmãos, é um ponto de contato, de relacionamento com eles, reconhecendo que eles são da família deles, e sabendo que ele vai aqui confrontar, meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo. O que ele quer dizer com isso? A palavra aplicar aqui, amados, é um termo interessante, significa a mesma essência, mas forma diferente. É a ideia de a forma, o aspecto externo é diferente, mas a essência é igual. O que isso quer dizer? Tem a ver com o que ele está dizendo anteriormente. É porque ele tinha tratado de várias coisas. Ele diz estas coisas, figuradamente. Ele estava lidando com a questão das divisões da igreja e do orgulho que motivava essas divisões em nome de Paulo, Apolo, Cefas e Cristo. E ele sabia o que estava por trás disso, a raiz disso era o orgulho. E ele estava lidando, tratando pastoralmente isso e usou analogias. Você deve lembrar. Ele usou várias figuras, analogias e metáforas para explicar a natureza da liderança. Ele falou da analogia da agricultura. Eu plantei, Apolo regou. Nós somos servos de Deus. Ele falou da analogia da arquitetura. Eu lancei o fundamento.
como um prudente construtor. Agora, cada um veja como edifica. E ele lançou a analogia, a última, dos despenseiros, dos mordomos que dispensam os mistérios de Deus. Ele usou várias analogias, como um bom mestre, ele sabe o poder, né, da imagem, da ilustração, como um modo de fixar a verdade. E então aqui ele diz, olha, eu usei isso como forma de lhe ensinar, de lhe instruir para acabar com esse mal. E agora eu estou falando a mesma coisa, agora não figurativamente. Eu vou aplicar. Em essência é a mesma coisa, mas a forma é diferente. Não vou mais falar por figuras, por analogia. Eu vou ser direto. Eu vou ser preto no branco. Eu não vou usar mais essa outra estratégia pedagógica. Eu quero tratar agora de uma forma direta com vocês. Irmãos, eu apliquei isso figuradamente. Agora, deixa eu dizer o que eu tenho que dizer de uma forma clara, que talvez vocês não entenderam ainda. Vocês não compreenderam, e eu preciso agora ser mais claro. Tudo isso visava, e ele disse, essa maneira agora dele falar direto, de uma forma sem metáforas, para que eles pudessem aprender isto. O que ele quer? Olha, eu quero falar aqui de uma forma clara, nítida, o seguinte propósito: que vocês não ultrapassem o que está escrito. É bem claro, né? Não ultrapasse o que está escrito. Eu usei a mim e a Apolo como exemplo, usei essas analogias, usei essas figuras, que todo o objetivo para lhe explicar e lhe instruir sobre isso. Aprendam isso. Não ultrapasse o que está escrito. É um texto difícil, irmãos. No original, há inúmeras possibilidades de compreensão dessa expressão, não ultrapasse o que está escrito. Eu não vou aqui, né, a gente não leva o estudo para o púlpito, a gente leva o resultado do estudo. Então, eu não vou aqui me deter nessas tecnicidades textuais, gramaticais, exegéticas, não vem ao caso. Basicamente, há duas possibilidades a mais, mas basicamente duas possibilidades do que Paulo está querendo dizer com essa frase. Primeiro, alguns acreditam que é um ditado popular. Um ditado. Toda a comunidade, toda a sociedade cria aqueles chamados ditados, visto do bom senso, da experiência, aquelas máximas da compreensão da vida. E essa expressão, alguns acreditam que era uma espécie de ditado que havia lá na igreja de Corinto, que Paulo conhecia e Paulo estava usando esse ditado como maneira de instruí-los. E seria mais ou menos assim: olha, vocês e eu, todos nós de Corinto, sabemos que não se pode ir contra as regras do jogo. Ou seja, o jogo tem regra. Então, mantenham as regras no jogo. Vocês ficam me comparando com Paulo, com Apolo. Essa comparação, isso não está na regra do jogo. Isso não é dentro dos limites do jogo. Seria uma interpretação que alguns aplicam. Mas a maioria dos exegetas acham que não é isto. A expressão está escrito, muitas vezes é usada por Paulo, e não somente por Paulo, mas outros escritores, com referência ao Antigo Testamento. Então, o que ele está apelando aqui é a autoridade das Escrituras. Quando ele diz, não ultrapasse o que está escrito, trata-se aqui daquilo que a Bíblia diz sobre orgulho, sobre vanglória, sobre presunção. E aqui a referência seria a toda a teologia, todo o ensino do Antigo Testamento. Ou seja, as Escrituras não permitem em nenhum momento que você idolatre pessoas, exalte pessoas. Sim, há um ensino lícito em você honrar líderes, em você submeter a líderes na palavra, mas não se vangloriar nele. Isso não está dentro daquilo que a Bíblia diz, isso não está dentro da autoridade das Escrituras. Essa tendência orgulhosa de vocês em idolatrar pessoas. Não ultrapasse, não vá contra as Escrituras, não rompa os limites que as Escrituras estabelecem para a relação saudável com as pessoas. Nada de idolatrar ser humano, nada de exaltar ser humano. Não quero que vocês vão além das Escrituras em termos de estimar pessoas. As Escrituras têm muito a dizer sobre humildade, irmãos. Muito mesmo. E dizer sobre orgulho. Não passe, portanto, do que as Escrituras dizem.
Não rompa. E não somente isso, em nada na vida. Não é só em termos de manter-nos muito controlados, essa postura de estimar, exaltar e nos orgulhar, mas em toda a área da vida. As Escrituras são a cerca para nós, os limites da qual a gente deve controlar toda a nossa vida, né? Os parâmetros, a cerca pelos quais a Bíblia nos coloca. Não vá além do que está escrito. Em princípio aqui o fundamental é este: como é que eu lido com o orgulho? Não ultrapasse o que a Bíblia diz. O objetivo final, Paulo diz no versículo 5, é para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. O objetivo final é não se encha, a palavra aqui, inchado. Tem um peixe, a gente pesca. Eu não pesco muito ele não, mas alguns aqui que pescam comigo pescam. É o baiacu. Né? É um peixe, é uma comédia, é icônico esse peixe. A gente pega ele parece um dente de coelho. A gente pega assim, quando a gente pega no peixe, a gente pensa, é um peixe grande, é um peixe maravilhoso. Quando a gente vai baiacu. E aí ele fica todo, quando ele sai da água, ele fica todo inchado. É essa a ideia, inchado aqui. Não se encha, não se empavune, não se infle de orgulho. Não seja dominado, subjugado pelo orgulho. Em favor de um aqui deve ser Paulo, contra o outro, que certamente é Apolo. Ou seja, não podemos estar subjugados a preferências de líderes e exaltando líderes e nos inchando e nos orgulhando disto. Não ultrapasse as Escrituras. Segunda orientação de Paulo é esta, versículo 7. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, porque se vangloria ou se gloria como se não tivesse recebido? Ainda tratando do orgulho dos coríntios, além de não ultrapassar as Escrituras, Paulo dá um segundo conselho: lembre-se que você nada tem de si mesmo. Isso aqui, amados, é um tratamento cavalar contra o orgulho. Isso aqui, Paulo vai, como ele diz, eu vou tratar aqui preto no branco. E ele vai mesmo. Ele sai do recurso da figura e vai para a coisa direta. E aqui ele começa a ir de uma forma muito direta. Né, com 3 afirmações, a gente chama isso de retóricas. 3 perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? Pergunta retórica é que você não precisa dar a resposta. A própria pergunta pressupõe a resposta. Então, quando Paulo diz assim, pois quem é que faz com que você sobressaia? Já está pressuposto, ninguém. Quando ele diz, o que é que você tem que não tenha recebido? Já está pressuposto a resposta, nada. E se recebeu porque se vangloria como se nada tivesse recebido. Paulo, então, aqui apresenta os motivos pelos quais a presunção deve ser extirpada da nossa vida. O orgulho deve ser eliminado. O orgulho nasce numa perspectiva errada que a gente tem de si e da vida e das coisas. O orgulho floresce numa forma errada de ver as coisas. Quando a gente vê erradamente as coisas, ou quando o orgulho está na nossa vida, é porque a gente está vendo as coisas erradas. Aí Paulo diz, deixa eu corrigir aqui. Porque se eu corrigir a maneira como vocês veem a vida, esse orgulho maldito se acaba de vocês, ou pelo menos é controlado. Quando nós caímos em Adão, a queda distorceu o nosso modo correto de ver a nós mesmos e os outros. A queda distorceu e embaraçou a nossa percepção, a nossa visão de si, da vida, de Deus e de todas as coisas. E Paulo quer aqui, com essas 3 perguntas retóricas, corrigir essa visão distorcida que o pecado colocou em nosso modo de olhar as coisas. Paulo, então, faz 3 perguntas cirúrgicas que a gente aqui tem que pensar sobre elas agora. Primeira, pois quem é que te torna você diferente de qualquer outro? Seria uma maneira de interpretar a primeira pergunta. Quem te faz sobressair?
A primeira pergunta lida direto com a presunção. A implicação aqui é: por que você se acha melhor do que os outros? Com que base você se acha diferente de qualquer um? Quem você pensa que você é? Aos olhos de Deus, não há diferença. O que te faz sobressair? Quem acha que você... Quem é que leva você a pensar que você é alguma coisa acima de qualquer outro? Paulo está sendo aqui direto na ferida do orgulhoso. E ele vai mais. Aí ele faz uma segunda pergunta. E o que você tem que não tenha recebido? Aqui Paulo é de uma honestidade brutal. Você está se achando? Você está inchado, se vangloriando? Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Você não tem nada. Você não tem nada, meu amigo. Quem que você pensa que é, achando que você é o cara? Se no final das contas, tudo que você tem não é seu. O que é que você tem que não tenha recebido? Reconheça no sentido último da vida que você não tem nada, você não criou nada, você não é dono de nada. Tudo é dádiva, tudo é graça, tudo é favor imerecido. Por que então orgulho? Por que que você se incha? Nada, no final das coisas, no sentido último, lhe pertence. Nem a vida é sua. Então por que você está inchado? Se empavunando, se orgulhoso, sendo orgulhoso? Terceira pergunta que Paulo faz. E se recebeu, por que se vangloria como se não tivesse recebido? Se você recebeu, por que você se acha que não tivesse recebido? A graça de Deus, o fato de você ter recebido alguma coisa imerecidamente, de uma forma dadivosa, não devia levar você, em hipótese nenhuma, a atitude arrogante. A humildade, sim. A gratidão, sim. Mas nunca a autossuficiência, a arrogância. Então, Paulo aqui, amados, é preciso. Ele sabe que esse monstro chamado orgulho precisa ser tratado dessa forma. Ele não pode ficar alisando, ele é extremamente cirúrgico nos seus confrontos com essa pergunta. Nós não temos nada. No final das contas, tudo que nós temos é uma dádiva. Nós não podemos nos pressupor que somos alguma coisa a mais do que ninguém. Paulo, então, ainda nesse espírito, e aqui ele sai da retórica para a ironia. Paulo é formidável. Formidável na maneira como ele escreve. É de uma mente profunda. E a maneira como ele discorre o texto é fantástico. Aqui ele muda o estilo dele. Ele sai do estilo retórico e vai para outra figura de linguagem. E aqui ele usa uma figura que ele usa frequentemente na carta de Coríntios, que é a ironia. E aqui a ironia dele é uma ironia, aquela ironia mordaz. Aquela ironia direta. Olha o versículo 8. Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Aqui ele está sendo irônico, irmãos. Ele não está dizendo que ele é o que é aquilo que eles estão, essas afirmações. Ele está sendo exatamente, a ironia é o reverso. Aqui Paulo é curto, certeiro e direto. Os coríntios tinham uma visão espiritual que os teólogos mais modernos batizou de escatologia realizada. Deixa eu explicar um pouquinho isso aqui para vocês. O que é escatologia realizada? À luz da compreensão do Novo Testamento, o que é que aconteceu, irmãos? Olhe para mim aqui, isso aqui é importante. A gente chamaria de chave hermenêutica, a maneira de ler as Escrituras, de compreender a teologia. Nós acreditando, eu, pastor Luiz, acredito assim, minha maneira de ler o Novo Testamento, que com a vinda de Cristo, a chegada de Cristo, ele trouxe o reino, ele antecipou o reino. O reino que é de sua natureza escatológica, ou seja, final dos tempos, foi trazido para o meio da história no advento chamado cruz. Ou seja,
quando o Cristo veio, na primeira vinda, ele já inaugurou o reino. Mas ele inaugurou o reino numa dimensão que a gente chama espiritual. O reino não alcançou sua plenitude. Há quem discorde dessa chave, eu entendo. Mas essa é a maneira como eu vejo as Escrituras. O reino não alcançou ainda a sua plenitude. A gente chama isso de já e não ainda. Cristo já veio, e com o advento de Cristo, algumas bênçãos que são futuras da escatologia, do final dos tempos, foram antecipadas. Já somos salvos. Já somos justificados, já somos filhos de Deus. Mas há quem acredita, alguns teólogos, que a principal característica que já estamos vivendo o reino é a presença do Espírito. Já temos o Espírito Santo. Mas, todavia, não temos ainda o reino completo. O mal ainda existe, o pecado ainda floresce, o diabo ainda está no mundo. Então, em outro lado, esse reino que já veio, não veio na sua plenitude. A ressurreição marcará, portanto, a plenitude desse reino. Mas essa maneira não era a maneira como os coríntios pensavam. Eles tinham a ideia de que, com o advento de Cristo, e principalmente com a pessoa do Espírito, eles já estavam no reino. A plenitude do reino já tinha chegado. Eles não tinham o não ainda, eles só tinham o já. Por isso que a escatologia é realizada. Eles já receberam o Espírito, eles já estavam no máximo. Por isso que Paulo aqui, sabedor dessa visão errada deles, diz: vocês já estão ricos, vocês já estão, já estamos reinando, o reino já chegou. O reino já chegou, já estamos reinando. Então Paulo está condenando essa visão distorcida deles sobre a vida e sobre o reino de Deus. De fato o reino veio, de fato ele foi inaugurado, mas os coríntios parece que perderam a esperança futura. Eles acharam que tudo aqui bastava, toda a experiência que eles estavam vivendo já era suficiente. É tanto que 1 Coríntios 15, Paulo discorre da ressurreição, que nem a esperança da ressurreição eles tinham isso. Paulo conclui: como eu gostaria que vocês de fato começassem a reinar. Por quê? Porque se de fato isso era verdade, eu também estaria reinando. Eu estaria também nesse bem bom. A palavra já está farto, né? A palavra dá a ideia de que estão empanturrados, estão cheios, estão fartos. Ou seja, na perspectiva dele, eles já estão por cima, estão vivendo a plenitude, já estão no reino, já estão vivendo o máximo, ricos, fartos e reinando. Mas essa não é a realidade. Na cabeça dos coríntios podia parecer. E Paulo combate isso de uma forma irônica, mas isso não é a realidade. Isso não é de fato a realidade da vida. O reino ainda não chegou em sua plenitude. O reino ainda não foi plenamente estabelecido. Nós, de fato, ainda não somos ricos. Nós, de fato, ainda não somos fartos. Nós, de fato, ainda não reinamos plenamente. O reino não chegou ainda em sua plenitude. E Paulo vai mostrar por que não. E agora eu vou mostrar. Eu vou provar para vocês, eu vou revelar a vocês porque isso ainda não é verdade. Então ele dá um terceiro conselho para tratar do orgulho. Qual é? Olha o versículo 9. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para anjos como para seres humanos. Por aqui eu vou explicando, expondo o texto. Paulo ainda está tratando do orgulho, e aqui ele faz um contraste, irmãos, gritante, entre o orgulho dos coríntios, essa presunção, essa arrogância deles que estavam, e ele se contrapõe com a sua própria vida, com o seu próprio exemplo, para combater o orgulho e essa ideia de que eles estão vivendo já a plenitude do reino. E o que ele fala aqui?
para lidarmos com orgulho, a gente deve estar disposto a sofrer pelo Evangelho. Acho que uma maneira, amados, muito interessante para expurgar o orgulho dos nossos corações é expor as nossas vidas à aflição pelo Evangelho. Então, aquelas pessoas que vivem a dinâmica do Evangelho e sofrem pelo Evangelho e são perseguidos pelo Evangelho, isso, para mim, na minha opinião, pensando aqui pastoralmente, teologicamente, à luz do texto, é uma maneira como você liquida ou trata com o orgulho na vida. Porque Paulo vai fazer exatamente isso. Ele está tratando do orgulho dos coríntios, da presunção, da vanglória, e aí ele deixa agora mostrar um pouco como é as coisas e como é a minha vida. E então ele usa a si mesmo como exemplo para a igreja. Em contraste com essa visão ufanista que os coríntios têm, Paulo apresenta uma experiência de vida marcada pela fraqueza, pelo sofrimento, pela humilhação. Em contraste com aquilo que os coríntios achavam, já estavam reinando, já estavam fartos, ricos, Paulo vai mostrar o outro lado da realidade, que é marcada por sofrimento, dor e aflição. Coisas que os coríntios menosprezam. Os coríntios olham essas coisas que Paulo vai citar com desdém, como algo insignificante. As imagens e figuras que Paulo usa para descrever a sua vida, o seu apostolado, e por que não dizer, a própria vida cristã é de um realismo duro. Duro. E talvez inimaginável para quase todos nós aqui. Inimaginável. Eu vou ser sincero, eu estou com essa mania agora de ser sincero. Não é que eu não sou sincero nas minhas pregações, mas eu estou sendo aberto aqui no meu coração. Estou expondo, né, às vezes, a minha alma nos meus sermões. Dizem que para você pregar um sermão, você tem que viver. Isso é um clichê. Você só pode pregar uma coisa se você tiver autoridade naquilo que você está pregando, em termos de vida. Você deve viver aquele. Então eu tinha que descer do púlpito aqui, parar esse sermão. Não tenho como, sinceramente, abrir as Escrituras e lidar com esse texto sagrado e o que Paulo vai dizer, e dizer, eu sei disso, eu vivo isso aqui, eu experimentei isso aqui, eu conheço na pele isso aqui, eu sou sincero a você, eu já sofri pelo Evangelho, eu já fui humilhado pelo Evangelho, mas eu reconheço, diante disso aqui, deixa eu me lembrar de uma coisa, quando eu estava em Juazeiro do Norte, me chamaram de bode. Que é os pessoal lá, os romeiros, né, os católicos de Juazeiro. A gente passava com a Bíblia para ir para o culto, que era a mania do pessoal do interior lá chamar os crentes de bode. Teve uma situação de uma pessoa que ameaçou a minha vida. Recebi uma carta e você tenha cuidado, senão por causa do Evangelho. Mas você vê, irmãos, muito pouco, diante disso aqui é muito pouco, é insignificante. Eu vou ousar continuar essa pregação na confiança de que Deus sabe a sinceridade e o desejo de expor as Escrituras, apesar de nunca ter vivido as dimensões do que Paulo disse, viveu. Vamos lá. Primeiro ele diz, Deus nos colocou em último lugar. Porque nos parece que Deus nos pôs em último lugar, como se fosse condenado à morte. Porque nos tornamos espetáculo para o mundo. Deixa eu explicar isso. É uma figura interessante. Olha aqui para mim. Paulo está puxando essa ideia de último lugar de algo bem conhecido da cultura greco-romana e dos romanos. Quando um general romano, você sabe que os romanos eram um império muito expansionista, muito de guerra, de batalha, de avanço, de conquista. Então, a glória deles era expandir as dimensões do império.
e através de guerra. Quando eles faziam guerras e conquistavam regiões, cidades, então a estratégia dos romanos era pegar o espólio e os escravos e as pessoas que eles conquistavam, dominavam, subjugavam, colocavam correntes, amarravam. E quando eles entravam em Roma, era chamada entrada triunfal, vinham todos os... Essa era a forma de reconhecer o tributo e a glória dos soldados. Então vinham aqueles desfiles militares, os vencedores da guerra, os conquistadores, vinham assim em fileira, entrando em Roma, sobre glória. E lá no último lugar, vinha os conquistados, os subjugados, os humilhados, acorrentados, que eram usados para serem lançados no Coliseu, as feras, para o espetáculo. A palavra espetáculo aqui é teatro, para o entretenimento das pessoas. Aí você vê isso no filme Gladiador, onde as pessoas usam os escravos como forma de espetáculo e lançam as feras. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, eu deixo lhe dizer uma coisa. E ele aqui, amados, é de uma absoluta consciência da soberania de Deus. Ele diz que não é um acaso, não. Ele diz, porque para mim me parece que Deus é o sujeito aqui. Aqui é que mais estonteante. É Deus que colocou ele no último lugar, para ser entregue às feras, a fim de ser espetáculo. Aqui ele diz, não só do mundo, até dos anjos. Espetáculo cósmico, de profundo vitupério, de humilhação. Último lugar. Um estado de profunda humilhação que ele submetia no seu apostolado. Pense na mentalidade aqui de Coríntio, pense naquela mentalidade arrogante, assoberbada, que olhava a vida arrogantemente, cujas medidas dele era a sabedoria, a sofia. E ele olhava, imagina, eles olham para o Paulo assim. Assisti um filme que ganhou o Oscar, né? Chamado Parasita. Uma cena assim, bem interessante, em que o rapaz da classe alta tem desprezo com o cheiro, mau cheiro da pessoa da classe baixa, o cheiro. Esse é o tipo de imagem aqui retratado da mentalidade da cabeça dos coríntios. Ao ver Paulo, a sensação de desprezo por ele. Ele não está na elite. Ele não pertence a essa elite da sofia. E Paulo aqui está dando um golpe ao se descrever, um golpe no orgulho ao se descrever como um condenado à morte exposto numa arena. A metáfora aqui é impressionante. Uma vez que ele reconhece que é o próprio Deus que o leva a esse estado de grande humilhação. Tratado como espetáculo. Aí Paulo continua, versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Paulo fala três contrastes, a gente chama três antíteses aqui, entre a realidade da vida deles e eles. Loucos e sábios. Paulo não está, de uma certa forma, sendo irônico. Está sendo, de uma certa forma, irônico ao se chamar de tolo. Né? Porque, na perspectiva da sabedoria, da visão dos coríntios, Paulo era um louco. Os coríntios, né, via a mensagem da cruz como loucura. Então, nós somos os loucos e vocês somos os sábios. Nós somos os fracos e vocês são os fortes. As fraquezas de Paulo refletem, de uma certa forma, o Evangelho, a simplicidade do Evangelho.
e é o meio pelo qual Deus manifesta a sua graça. E ele diz, nós somos desprezados e vocês honrados. Eles se acham honrados, superiores, os caras. E Paulo se vê como um objeto de escárnio, de desprezo, de menosprezo. O contraste aqui, amados, seria, fazendo uma comparação, aquilo que chamaríamos de teologia da prosperidade, versus a teologia da cruz. A teologia da prosperidade que exalta esses elementos como a riqueza, o conforto, a fama, a glória, a força. E Paulo revela aqui a teologia da cruz, a loucura, a fraqueza, o menosprezo. A quarta e última lição vem ainda do testemunho de Paulo, está nos versículos 11 e 13. 11 e 13. Aprenda a lidar quando você é humilhado. Olha lá, vamos lá. Até o presente hora, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Para por aí, a gente continua. Paulo agora sai da ironia. Ele estava sendo irônico, mordaz. Aqui ele passa para a realidade nua e crua. Aqui ele expõe a desonra que sofre diante do mundo por ser um apóstolo. Aqui ele apresenta, em termos bem claros, nítidos, a sua humilhação, o seu estado de humilhação em termos práticos. Quais são as marcas desse ministério apostólico que ele tem, que ele vive, que ele apresenta? Ele faz uma lista aqui, amados, de 6. Vamos rapidamente citá-las. Ele diz, nesse presente momento, nós sofremos fome. Fome e sede. Fome e sede. Aqui Paulo apresenta aspectos da experiência humana muito duras. Eu não sei se algum aqui já passou na vida a experiência de fome. De não ter o que comer. É uma experiência muito humilhante, muito dura. Sede. Nudez. Deixa eu explicar aqui. Não que Paulo andava nu, né, irmão? Não é esse sentido aqui. A palavra grega aqui é mal vestido. Ou vestido de trapo. Paulo não usa Prada. Nem Calvin Klein. Paulo não usa Zara, nem Louis Vuitton. Esbofeteado. A palavra literalmente é golpeado com um punho. Aqui é algo brutal, é lesões físicas, mas também pode implicar em palavras pesadas. Alguém já me chamou de pastor ladrão. Todo pastor é ladrão. Isso é nada. Ele diz sem moradia certa. Sem moradia certa. Deixa eu explicar isso. Não é que Paulo era um sem teto. No sentido de morador de rua, um indigente. O que ele está falando aqui é que, em função do seu ministério apostólico, ele não tinha um lugar para parar. Ele ficava transitando, sem raiz. Ele diz, trabalhamos arduamente, ou nos afadigando com as nossas próprias mãos. Deixa eu explicar isso. Isso aqui é interessante. Quando ele diz assim, com as próprias mãos, eu posso até me ver assim, Paulo levantando as mãos. Assim, eu trabalho com as próprias mãos. Por que ele está falando isso? Porque na mentalidade de Corinto, o trabalho serviçal é um trabalho humilhante. É de gente burro. Os sofistas, os retóricos, os filósofos, não fazem força. Isso é para escravo, para ralé da sociedade. Então, imagina, Paulo chegando em Corinto, trabalhando com as próprias mãos. Os coríntios. É desprezo. E Paulo se orgulhava disso. Olha, eu trabalho com as minhas próprias mãos. Esse conceito, irmão, não é só de Corinto, não, viu?
eu tenho a impressão que é de muita gente. Muita gente tem preconceito com trabalhos braçais. Acham que é um trabalho inferior. Despreza. Aí Paulo vai para as antíteses finais. Versículo 12 diz: quando somos insultados, o que é que ele faz? Bendiz. Quando somos perseguidos, suportamos. E quando somos caluniados, procuramos conciliação. Aqui, amados, eu entendo, né, toda mensagem tem que ter um ponto cristológico. Aqui, eu creio, ele encarna o Filho de Deus. Aqui ele mostra quem é o seu Salvador de uma forma prática. Aqui, a pessoa de Cristo se expande, se exala na vida de Paulo. Como é que ele lida com as humilhações? Quando ele é insultado, ele não dá o troco, ele bendiz. A palavra insultado pode ser amaldiçoado, você é um maldito. Aí eles bendiz a pessoa. Quando ele é perseguido, ele suporta, ele segura, ele se resigna. E quando ele é caluniado, que é uma coisa terrível na vida, a Bíblia diz, ele procura conciliação. Nada mais retrata perfeitamente o mestre do que isso aqui. O que Jesus fez. Essas são as pegadas que Jesus fez. Dá para até ouvir o texto de Pedro aqui. Ele levava sobre madeira, porque quando ele era caluniado, ele não caluniava, ele não amaldiçoava, ele entregava-se nas mãos daquele que julga retamente. E por fim, para encerrar, versículo 13, eu termino aqui a exposição. Quando somos caluniados, até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Ele encerra com uma metáfora de humilhação profunda. As pessoas nos consideram, as pessoas nos veem como lixo. É isso que as pessoas pensam sobre nós. Somos considerados lixos. A palavra lixo e escória é muito parecida. Quando ele diz considerados lixo do mundo, escória de todos, a figura de escória é uma figura mais repugnante ainda. É a casca de uma ferida. Nós somos isso, somos algo sujo, descartável, um lixo, que as pessoas nos desprezam. Que choque, né, irmãos? Como é que um orgulho sobrevive a isso? Como é que uma pessoa, depois de ouvir tamanho relato de uma vida nessa dimensão, de sofrimento, de humilhação, pode ainda ser orgulhoso? Deixa eu fazer minhas aplicações, irmãos. O horário já chegou, vamos fazer 2 aplicações e eu encerro. Eu afirmei na introdução que os membros da igreja eram orgulhosos, porque tinham influências culturais, né? Eu disse que as influências culturais atingiam. Semelhantemente, observa aqui, eu vou fazer as minhas aplicações, só tenho 2. Semelhantemente, vivemos uma cultura que exalta também o orgulho, que exalta a preeminência, a riqueza, a ostentação, a celebridade, a fama. E não estamos livres de sermos também influenciados por essa visão terrível. Não penso, em hipótese nenhuma, que nós aqui da nossa igreja, ou qualquer um de nós aqui, não possa ser respingado por esse culto, a exaltação, a proeminência. Nós, principalmente, que vivemos na era da tecnologia, dos likes, dos Facebooks, dos YouTubes. Essa tentação de se projetar, de ser reconhecido, de glória. Nada é mais destrutivo, irmãos, para o cristianismo, para a vida cristã, para o testemunho cristão, do que um cristão orgulhoso. Nada é. É um testemunho terrível. É uma contradição. Um cristão orgulhoso é uma incoerência, é um contrassenso gigante. Terrível. É um péssimo testemunho. Se você no seu trabalho, na sua vida comum,
nos seus contatos aqui na igreja, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que se vangloria, é uma pessoa que se incha, é uma pessoa presunçosa. Isso é um mal que se faz à sua vida, a vida do evangelho, a vida da igreja. Lembre-se, você que é orgulhoso, ou quando o orgulho bater no seu coração, a presunção, lembre-se, você não tem nada, você não é nada. Tudo que você tem, sabe, eu sou muito inteligente, a inteligência não é sua. Eu tenho uma família muito bonita, é um presente de Deus. Tenho isso, eu me formei, é uma dádiva. Tente sempre combater esse espírito de orgulho em seu coração, lembrando quem você é e as coisas de onde veio. Davi, quando fez aquele grande movimento de oferta para o templo, ele tinha uma consciência tão grande, as pessoas trazendo seus bens, suas dádivas para ofertarem. Ele diz, olha, assim, tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a majestade, a glória, tudo que há no céu e na terra, teu é o reino, tu te exaltaste. Que consciência grande da vida. Jesus contou uma parábola de um rico tolo que acertou assim a mega sena e achou que estava num bem bom da vida. Rapaz, agora a alma come, bebe, regala-te, tem tudo na vida. Diz que à meia-noite, louco, o que tu tens? Para quem te será? Vão pedir a tua alma, nem a alma é sua. Deixa de ser tolo, que arrogância nada. O arrogante é algo feio, irmãos. É uma desonra ao evangelho. Deus não usa arrogantes. Todas as pessoas que foram poderosamente usadas por Deus eram pessoas humildes. Moisés, Senhor, não sei falar. Jeremias, eu não passo de uma criança. João Batista, eu não estou digno nem de desatar a sandália. Se você quer ser usado por Deus e poderosamente usado, se você quer ser um canal de bênção para Deus, ser fecundo, ser frutífero, seja humilde, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Deus não tem comunhão com soberbos. Deus resiste, mas dá graça aos humildes. Segunda aplicação. Como eu disse, esse texto é muito difícil de lidar. Eu me envergonhei de mim mesmo. Quando eu estava estudando esse texto, olha para mim, eu estava num gabinete, com ar-condicionado, com a biblioteca atrás, numa cadeira, num birô. Que realidade distante. Eu fiquei assim pensando, meu Deus, eu estou aqui no conforto. Tudo bom aqui. E o texto me apresenta uma experiência tão distante da minha realidade que eu fico chocado. Nós hoje, irmãos, experimentamos como nunca o bem-estar. Talvez nunca a sociedade ocidental alcançou, em prol da tecnologia e da ciência, uma visão tão boa, coisa tão boa. Conforto, sabe? Coisas que vêm fruto da ciência, do saber, da graça comum. Eu não estou aqui, não saio daqui dizendo que eu estou defendendo que você procure sofrimento. Eu não estou defendendo aqui o masoquista. Vá atrás de sofrimento, procure sofrer, procure coisa para você sofrer. Não somos masoquistas, nem procure ser mártires. As Escrituras não nos estimulam em nenhum momento a ir atrás de sofrimento. O sofrimento não tem valor expiatório. Quando você estiver sofrendo, é porque Deus está fazendo para eu pagar os meus pecados. Não diga essa bobagem. Sofrimento não é para pagar. Você podia sofrer um máximo. Com o seu sofrimento você não apaga um dos seus pecados, um só. Nenhum pecado seu é tirado pelo seu sofrimento. As pessoas vão sofrer no inferno e não é no sentido de pagar seu sofrimento. É como punição. Somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, aquela visão espírita, A visão espírita de que o sofrimento é auto-expiatório. Você sofreu na vida passada, você fez alguma coisa na vida passada, e algo você vai expurgar
seu pecado por meio do seu sofrimento. Isso não tem base bíblica nenhuma. Mas o sofrimento tem um valor muito grande para Deus. Muito grande. E Deus usa. Deus usa, por exemplo, para nos consolar. Toda vez que uma pessoa está, por exemplo, com depressão aqui na igreja, eu vou lidar com esse espírito, às vezes, melancólico. Uma coisa que eu digo para ela, é dizer assim, olha aqui. Você está passando esse momento? Saiba que Deus vai usar isso para você consolar outra pessoa. Porque a dor que você está passando, a experiência angustiante que você está passando, só você sabe. Uma vez eu estava lidando com uma pessoa que estava passando um momento difícil no casamento, uma coisa dura demais, ele chorava. E eu disse, eu entendo. Eu disse, não entendo, eu não sei, nunca passei, por exemplo, porque é um divórcio. Eu não sei o que é isso. Mas aquela pessoa que passou por uma experiência dura, amarga na vida, é capaz de ter empatia com as pessoas que sofrem. Paulo vai dizer isso aos Coríntios. Deus nos consola para que o nosso consolo console aos outros. O sofrimento visa nos fortalecer. O sofrimento visa nos santificar. E principalmente, olha para mim, um dos grandes objetivos do sofrimento é nos humilhar. É estancar, é esmagar o orgulho do nosso coração. Agora é terrível alguém que está sofrendo e ainda está orgulhoso. Então nunca esqueça disso, amados. Deus pode mandar sofrimentos e permitir soberanamente sofrimentos, cujo objetivo é nos humilhar mesmo. É acabar com esse mal do orgulho em nosso coração. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir, Senhor Deus, a Tua bênção sobre a todos nós. Ó Deus, não deixa que os nossos corações se arvorem de orgulho. Tua palavra diz, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Que os nossos corações sejam humilhados, Senhor, sempre diante de Ti. Possamos ser pequenos, apequenados. Que a soberba, a presunção, a vanglória não encha os nossos corações. Ajuda, Senhor Deus, também o Teu povo a ter uma perspectiva correta do sofrimento. Uma teologia certa, como essa que Paulo lida com tanta habilidade, com tanta graça diante das arguras da vida, diante das aflições da vida. Ele sabe lidar, Senhor, com calúnias, com humilhação, com fome, com sede, com desprezo, com rejeição, com perseguição. Ajuda-nos, Senhor Deus, nós que vivemos numa cultura, num modo tão que zela tanto e exalta tanto o conforto e as benécias do conforto. Ajuda-nos a entender um pouco dessa teologia do sofrimento aqui em Paulo. Abençoa-nos, nos humilha, Senhor, e nos abençoa. Que Tua palavra tenha penetrado em nossos corações e fortalecido a nossa fé. Em nome de Jesus, amém.